Ufa! O Flamengo está classificado com direito a bastante emoção, não poderia ser diferente. Diante do Bolívar, na altitude de La Paz, o rubro-negro carioca perdeu o jogo por 1-0, mas apesar da derrota, graças ao resultado no Maracanã, vale muito lembrar do gol do Léo Pereira no fim do jogo. O Flamengo está classificado e de aqui por diante vai jogar apenas a nível do mar. Já passou da hora do Flamengo jogar a nível do mar de novo na Libertadores. Lembra que dos 4 jogos fora de casa do Flamengo, 3 deles foram em contexto de altitude, que obviamente é atípico. Outra coisa atípica é uma baita promoção do melhor produto que eu já ofereci aqui no canal. Tá? Nós estamos falando da comunidade Mestres da Análise. O Laboratório do Futebol tem digamos, um filé mignon. E isso é a CMA, a Comunidade Mestres da Análise. Essa comunidade tem 10 cursos, engloba 10 cursos. E nesses 10 cursos, você também tem direito a, além disso, ter um grupo de WhatsApp com pessoas que trabalham no futebol e também ter acesso a análises de verdade. Não falo que as minhas são de mentira, mas análises de verdade profissionais. Análise do tipo que vai para os atletas, do tipo que vai aos técnicos. Análises realmente feitas por profissionais que atuam, né, no métier do futebol e não na comunicação, como é o meu caso. Então, é um nível bem mais aprofundado. Não que a gente não consiga fazer aqui, mas é que não é o foco. O foco aqui é se comunicar para um público que não entende 100% dos tecnicismos ali do futebol. Então, gente, você pode entrar para esse mundo e aí sim, é um diploma realmente pesado que vai te dar qualificação para trabalhar em clubes, para trabalhar com atletas, para trabalhar com o que você quiser dentro do futebol, dentro da análise de desempenho, que é importante para qualquer que seja a tua ocupação dentro do futebol. Se quiser ser executivo de futebol, se quiser trabalhar no futebol como agente, qualquer coisa que você queira fazer no futebol, inclusive comunicador, você precisa ter o conhecimento tático e isso vai te dar 10 cursos, não são 10 aulas, gente. É o conteúdo mais extenso sobre tática que existe no Brasil, tá bom? Aproveita que isso tá numa promoção imperdível e essa promoção te dá R$ 200 de bônus aqui no canal do Falso 9. Tá saindo por 12 vezes de R$ 49, menos de uma onça, né? Então aproveite! E por aqui nós vamos, como sempre, falar sobre tática sem tatiquês. Pessoal, vamos começar essa análise falando que esse jogo, ele diferente de outros jogos, inclusive jogos dessa sequência que mereceram bastante crítica, como eu as fiz, esse jogo não pode servir para avaliar características técnicas, táticas de uma forma mais linear do time, né? Essa partida, ela expõe o time a uma condição desumana, especialmente na questão do ar, é óbvio, no aspecto de saúde do atleta, mas em termos técnicos, ela também interfere na mudança da velocidade da bola. Gente, parece um futebol de sabão, né? Parecia que tinham jogado sabão no campo só para os jogadores do Flamengo. Os jogadores não conseguiam conduzir, não conseguiam dominar, não conseguiam trocar passe. Quando eles tentavam confiar na própria qualidade que tem, geralmente quebravam a cara e perdiam a bola. Então, gente, a gente precisa entender que esse é um jogo atípico, de que é esperado sobre ele, é esperado um comportamento realmente atípico em relação ao próprio time, mas bastante típico com relação ao comportamento de qualquer equipe em La Paz, né? Quando a gente colocou o slide anterior na análise pré-jogo, colocando quanta posse de bola o Bolívar tem em casa e tem fora, quantas finalizações, quantos cruzamentos, a gente pode colocar esse jogo dentro desse contexto, né? Nesse azul claro, né, com a cor do Bolívar aí, a gente pode ver que o Bolívar teve um pouco mais de posse de bola do que normalmente tem. É também natural por causa do contexto do jogo e da vantagem que o Flamengo tinha. Fez 4 cruzamentos a mais e o mesmo número de finalizações que ele geralmente dá dentro de casa. Então, gente, assim, não teve nada fora do contexto de La Paz.
o que teve foi algo fora do contexto de Flamengo, né? E isso aí é uma coisa diferente. O Flamengo foi para campo, o Bolívar basicamente repetiu o time, né? E o Flamengo foi para campo num 4-2-3-1 com o De La Cruz mais avançado perto do Carlinhos. A novidade desse sistema é exatamente aquilo que a gente pediu na live pré-jogo, o Tite também viu a mesma coisa. Era um time que tentava se manter compacto ali, então o Gerson e o Luiz tentando não aumentar muito a distância deles com relação aos laterais e que não saía para caçar. Então era um time que mantinha Pulgar e Ortiz ali e mesmo quando subia esse bloco, no início do jogo subiu bastante o bloco, os dois subiam juntos, né? Não era um time que ficava deixando ali os jogadores saírem para caçar, né? Num salto de pressão, digamos assim. Como aconteceu até no jogo contra o Botafogo, que o time sofreu gol, esses dois jogadores juntos, eles não têm essa capacidade tão boa de saltar pressão, especialmente o Pulgar, mas o Ortiz também por conta da falta de costume com a posição, acho que ele pode aprender, ele é craque, né? Mas o Flamengo não fez isso, não saiu para caçar e guardou a compactação. O início do jogo foi muito bom pro Flamengo, né? O Flamengo foi o primeiro time a estocar o adversário e com menos de 2 minutos o time podia ter aberto o placar. O Gerson, que é talvez o melhor jogador do Flamengo na temporada, não foi mal nessa partida, mas nele, nos pés dele, esteve a possibilidade do Flamengo abrir o placar em algumas oportunidades no início da partida. E aí, nesse lance, ele não tocou a bola para o Luiz Araújo, acabou finalizando para longe, mas com 1 minuto de jogo, o Flamengo já podia ter aberto esse placar e ter colocado 3-0 no agregado. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o Carlinhos, tá? Na escalação, o Carlinhos veio e não o Bruno Henrique. Muita gente ficou revoltada com isso, eu compreendo, mas aqui eu vou tentar explicar qual foi a intenção do Tite e eu acho que essa intenção deu certo e esse lance é a prova disso, tá? O Carlinhos, por ser centroavante, por ser muito alto e forte e tá acostumado com essa dinâmica de centroavante, de tomar pressão de zagueiro nas costas, ele era uma referência para as bolas longas do Rossi. Aí tu vai falar, pô, mas ele só ganhou poucas bolas longas, a maioria ele perdia. Pois é, gente, até perdia, mas ele colocava o adversário para disputar e colocava essa bola em disputa. Então a segunda bola era muitas vezes vencida pelo Flamengo, que existia uma dinâmica. Sempre a bola ia no Carlinhos e antes dele iniciar essa disputa, antes da bola chegar nele, um jogador se aproximava dele e o outro jogador atacava as costas dele. A ideia era que ele desse uma casquinha, seja para a pessoa do lado, seja para as costas, ou que esses caras pudessem lutar pela segunda bola. E aos 16 minutos o Flamengo teve a primeira chance clara e cristalina, né? O Gerson estava fazendo o trejeito de chutar a bola aí. Tinha bastante ângulo, estava completamente livre, de cara pro gol. E o Gerson, que é um craque que eu gosto e admiro tanto, acabou, acho, confiando demais na sua qualidade nesse lance, nesse contexto, né? Ele tentou fazer um fake do chute, mas depois a velocidade da bola atrai e ele acaba tentando cavar um pênalti. Acho que não foi pênalti, tá? O jogador chega duro ali na disputa, mas não achei pênalti. E aí tenta cavar um pênalti, perde a bola sem conseguir sequer finalizar, né? O Gerson teve dificuldade em 2, 3 lances ali com a velocidade da bola. Então, o Flamengo se abre o placar aí. Muitas das críticas grandes que o time tem sofrido, na minha opinião injustas, já expliquei porquê no preâmbulo do vídeo, não teriam existido. E assim, gente, isso só foi construído porque o Carlinhos estava ali na referência, tá? Tanto que quando o Bruno Henrique entra, o Flamengo perde essa bola na referência. Ele ganhou uma outra qualidade, né, que foi adequada para o momento. O lado construtor do Bolívar era o lado direito e o lado finalizador era o lado esquerdo. Então eles buscavam fazer inversões para o lado esquerdo e geravam uma sobrecarga. Então o Varela meio que fechava essa linha, então balançava para a direita, assim como o Ortiz, e eles colocavam a bola ou no Sagredo, ou no Vaca, ou no Fábio Gomes. E foi assim que o Bolívar teve, basicamente, fora as bolas na área ali, que foram bem administradas, a única chance dele no primeiro tempo. Que não foi uma chance, né, gente? Como é que você vai defender um chute do meio da rua?
Não tem muito como, tá? Você cobrar que defenda um chute do meio da rua. Só que lá o chute do meio da rua é uma grande arma. E ali o Ramiro Vaca quase faz um golaço. Foi o grande momento do Bolívar no primeiro tempo. No mais, eram jogadas ali. Teve um vacilo do Ayrton Lucas, mais um, né? Um vacilo forte do Ayrton Lucas, que gerou uma finalização ali, que o jogador teve que esticar um pouco mais a perna dentro da área. Mas assim, o Bolívar não produziu nada. O Flamengo produziu mais do que o Bolívar. Especialmente quando a gente põe o começo do primeiro e do segundo tempo no contexto. Produziu não mais em volume de jogo, mas mais em chance clara de gol. O Flamengo fazia um jogo, de certa forma, inteligente, tá? Sem brilho nenhum, errando muito passe, com todos os problemas, mas fazia um jogo, de certa forma, inteligente. E o Ayrton Lucas, no primeiro lance que o time conseguiu trocar passe curto, simplificando, e eles, ao invés de tentarem um passe por profundidade, tentaram uma condução com o Ayrton no espaço vazio, na característica do Ayrton. O Ayrton acabou perdendo um gol que poderia, de novo, ter liquidado a fatura. E esse gol acabou custando muito caro, porque praticamente no lance seguinte, o Flamengo tomou o gol do Bolívar, que gerou toda a pressão que a gente viu depois no jogo. Esse gol tem 2 errados, não é só um. O Léo Pereira, que está completamente fora da linha de impedimento. Gente, explicando a linha de impedimento para vocês, tá? Ela sempre é pautada pelo jogador de defesa que está mais próximo da jogada. Nesse lance, como a bola é mais pelo meio do campo ali, não pelo corredor lateral, essa definição ela fica mais a cargo do Fabrício Bruno do que do Varela, mas nunca a cargo do Léo Pereira. O Léo Pereira tem que obedecer a movimentação dos seus colegas. E ali ele não obedeceu. Isso não impactou em termos de impedimento, porque o jogador estava em posição legal, Bruno Sávio. Mas impactou um pouco o Ayrton Lucas em termos do posicionamento. Se o Léo tivesse no posicionamento dentro da linha, atrás do Oviedo, o Ayrton Lucas fatalmente estaria um pouco mais preocupado com o Bruno Sávio, que aparecia nas costas dele. O que não é absolutamente desculpa para que ele não consiga ter a capacidade de mapear essa divisão de referência que ele precisa fazer e entender que ele tem que defender o jogador que está nas costas dele. Se esse lance fosse para o lado oposto, eu arrisco dizer que dificilmente teria saído o gol, porque o Varela faz muito bem esse tipo de interceptação e o Wesley também, tá? Então sim, o Ayrton Lucas precisa melhorar muito nesse aspecto e gols assim, é justo falar, gols assim são os gols mais comuns do futebol de hoje, tá? Cruzamento no lado oposto, nas costas do lateral. É um tipo de gol que é comum não só no Flamengo, que tomou 2 em 2 jogos, mas é um tipo de gol comum no futebol mundial em geral, tá? E aí veio o segundo tempo, foi afunilando e o Bolívar fez uma mudança para ir ali pro desespero. O que ele fez? Ele colocou o Iomar Rocha no lugar do Sagredo e passou a atacar com o Iomar como se fosse um ponta. Colocou também o Henry Vaca no lugar do Salcedo na mesma posição, por conta da boa capacidade de chute do Henry Vaca. E aí eles sobrecarregariam o Flamengo e mano a mano na defesa praticamente, com superioridade numérica no meio, porque esses caras da frente, Carlinhos, De La Cruz e Gerson, não conseguiam mais, eles estavam exaustos. E o De La Cruz fez uma péssima partida, mas enfim, ninguém jogou realmente bem, né? Só o Ortiz um pouco melhor, o Luiz Araújo. O time encheu a gente de orgulho, né? Mas assim, técnica a gente não viu tanta, e o próprio Rossi acabou sendo o herói do jogo. Pois bem, e o Tite aparentemente já estava esperando essa entrada do Iomar e já planejado do que ia fazer. Com 1 minuto depois da entrada do Iomar, ele mudou, né? Então aquela sobrecarga que eles queriam colocar no lado direito não aconteceu, porque logo em seguida o Tite entrou com Ayrton, com Davi Luiz no lugar do Carlinhos e com o Bruno Henrique no lugar do De La Cruz. Inicialmente ele tentou um 5-2-3, que não deu nada certo, deixando o Gerson como um falso 9, Bruno Henrique pelo lado direito, com a ideia de ser o destro que vai marcar o cruzamento dos canhotos, o Luiz Araújo mantido no lado esquerdo, com a ideia de ser o canhoto que vai marcar o cruzamento dos destros. Tinha algum sentido, mas não tinha grande sentido, porque você ia manter o problema do entrelinhas e ia sofrer muito mais. Ainda bem que ele desistiu dessa ideia muito rápido, tirando o Gerson do campo,
e colocando o Everton Araújo. Com a entrada do Everton Araújo, o Flamengo passou a jogar num 5-4-1 e passou a voltar a ter vantagem nessa última linha, mantendo um enfrentamento mais direto do Ayrton com o Iomar, não obrigando ele a dividir referência. E do lado direito, o Sagredo quase não apoiava, então isso acabou ajudando também o Varela, que conseguiu ali dominar de certa maneira o Fábio Gomes ali. Então o Flamengo teve essa mudança que deu certo, assim como deu certo contra o Palmeiras. Por quê? Porque era indicado. É quando você tem um lateral ala e está centralizando o time todo, valeria a pena. Contra o Botafogo, era uma obviedade que não daria certo. Contra o Palmeiras, a chance de dar certo era grande. E contra o Bolívar também, a gente falou sobre isso. Então, acabou dando muito certo essa estratégia do Tite de passar a fazer a linha de 5 naquele fim do jogo. Só que a saída do Carlinhos fez com que o Flamengo não tivesse mais também ataque nenhum, porque não conseguia jogar essa bola na frente para o Bruno Henrique disputar. Não na bola longa, mas na primeira bola espirrada que ele pegou, ele conseguiu cavar a expulsão do Anderson. Então o time, futebol é cobertor curto, você perdeu a bola longa alta, mas você ganhou a bola esticada, e aí nesse caso quase que acidental, o lançamento quase que acidental, ele cavou a expulsão do Anderson, que foi o que deu encerramento para o jogo. Basicamente o Flamengo foi muito maduro, o Bruno Henrique muito maduro. No fim do jogo ele abre mão de tentar fazer um gol para ganhar o escanteio, segurar a bola na linha de escanteio. Então o Flamengo foi muito maduro, né, nesse jogo, no aspecto de experiência, especialmente o Rossi, e o Bruno Henrique entrou trazendo também essa maturidade. Gente, é chover no molhado falar o quanto é difícil jogar na altitude e do quanto a gente não deve avaliar a qualidade do jogo. Os jogadores, eles não conseguiam sequer confiar na própria qualidade. Você quer uma prova? O Gerson teve 59% de acerto de passe. O De La Cruz teve 50% de acerto de passe. O Pulgar teve 50% de acerto de passe. O Léo Ortiz teve 48% de acerto de passe. A gente está falando talvez dos 4 jogadores mais técnicos que estavam dentro de campo e que não conseguiam acertar um passe. Acertavam um ou outro, mas erravam a maioria. O Flamengo teve um aproveitamento de passe de 50%, e o Bolívar, que estava mandando no jogo, e é um time também que não é ruim tecnicamente, o Bolívar, que estava mandando no jogo, teve só 80% de acerto de passe. São números muito baixos, gente. Até eles tiveram dificuldade. Quando o Flamengo colocou a linha de 5 e fechou os lados do campo, os caras tinham que tentar jogar em profundidade. E os passes em profundidade na altitude não entram, cara. Não entram, porque a bola corre mais, é muito difícil. Até os caras tiveram dificuldade. O adversário do Flamengo, o Bolívar, não era um time amador, como muita gente falou. Ele é um time que recebe investimentos do Grupo City. Aliás, se o City quiser fazer um campeão de Libertadores, se o Grupo City, o Ferran Soriano, quiser fazer um campeão de Libertadores, eles conseguem facilmente. É só colocar a grana que colocam no Bahia, no Bolívar. Se fizerem isso, o Bolívar vai ser campeão. Se o Bahia, o elenco do Bahia jogasse no Bolívar e tivesse acostumado com a altitude, seria campeão da Libertadores. Quer dizer, chegaria até a final, e a final seria no nível do mar. Mas poderia ser campeão. Então, assim, é um campeonato que fica comprometido nesse contexto quando as partidas são lá. E agora vai começar um outro campeonato. Um campeonato a nível do mar, finalmente, pro Flamengo. Contra o Peñarol, decidindo fora, na terra natal de 4 jogadores do Flamengo, com muitos atletas recuperados, né? Arrascaeta e Pedro, principalmente. E reforços estreando. Michael, quem sabe o Alcaraz, não o tenista, né? O Alcaraz meio campista. O Plata, sei lá. Quem vier, o time vai estar mais encorpado e com o grande reforço, jogar a nível do mar. O Flamengo até aqui não faz uma boa Libertadores, até dá pra dizer que é uma Libertadores ruim, mas essa Libertadores ruim, a gente precisa entender que de 4 partidas que ocorreram fora de casa, 3 delas foram em altitude. Cara, isso é muito representativo. E nos 4 jogos dentro de casa, o Flamengo ganhou os 4, fez 11 gols e não tomou nenhum. Isso dá um pouco do tom do quanto isso impactou na campanha do Flamengo até aqui. É claro que foi muito vacilo o Palestino, né? Muito, muito vacilo. Isso é imperdoável. Mas fora isso, o resto tem justificativa se a gente quiser entender. Claro que tem que querer. Se não quiser também, tudo bem, vamos esperar os fatos acontecerem. Eu posso estar errado também, né? Então, independente de tudo isso, é claro
que o Flamengo não pode ficar numa sequência de 4 derrotas em 6 jogos. Apesar do contexto da gente entender que 2 das derrotas, na verdade, foram vitórias, porque foram jogos que você conquista uma vantagem boa no jogo de ida e administra no jogo de volta, em jogos de Copa, então, ou seja, você está classificado, o Flamengo não pode perder tantos jogos assim. Ele não é o clube estável o suficiente para perder tantos jogos assim. Eu acho que até o Tite concorda com isso. Então, após essa batalha campal, é hora de vencer o Bragantino. O Bragantino que facilita para todo mundo, só dificulta para o Flamengo. Pois é, tem que vencer o Bragantino. E depois administrar o jogo contra o Bahia. Agora é hora de voltar a cobrar qualidade. Até ontem era hora de colocar o time nas quartas de final da Libertadores, e isso aconteceu. Não deixe de aproveitar a promoção do Laboratório do Futebol no melhor produto que eles têm, que é a comunidade Mestres da Análise. Mais de 10 cursos para você por R$ 490 ou 12 vezes de 49. Clica no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado, aproveita essa promoção e dá, lógico, essa força também pro nosso trabalho independente, tá bom? Eu garanto, baita de um curso, tá bom? Então é isso, muito obrigado, e eu fui e tô classificado.